E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desse é besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa. Meu nome é Ediel Siqueira e Deus confiou a gente a administração da sua criação. Aqui quem fala é o Alex, prazer imenso aqui com vocês. E eis que a natureza clama por socorro. Eu sou Valber Santana e não existe não desmatarás, mas o meio ambiente é responsabilidade cristã. Eita, começou já dando lapada, pai. Atuca! Gente, estamos aqui com um amigão, um cara que eu conheço, que tem uma admiração muito grande, Valber Santana, um cara que, além de ser o principal, né, que é cristão, um cara sério, maduro, vem para falar um tema que é extremamente relevante. A nossa região aqui, né, o Brasil, mas principalmente a nossa região, vem sofrendo aí com um desastre natural. Aliás, esse ano aqui no Brasil foram alguns, e nada mais importante, uma das questões mais importantes para a gente pensar a igreja dentro de toda essa questão. Nós vivemos num mundo e temos que pensar nesse mundo. Mas antes de tudo, com a palavra patroa. Estamos de volta, a palavra da patroa. Aplicamos aqui um golpe de Estado, retiramos a patroa daqui, entendeu? Ela tá numa saga, né? A saga continua. Alex? Eis que grande é a luta. Veja aí o vídeo. Acho que é o vídeo não. Eu ia falar, ouçam o áudio. Ouçam o áudio aí. Foi uma luta aqui, né? Eu ia seguir minha vida. Aí... Foi mal. Ai, eu peguei uma vassoura e batei de longe. Porque eu ia seguir minha vida. Ia fingir que ela não existia. Mas aí, depois eu fiquei pensando que ela ia estar pela casa e eu não ia saber onde ela estava. E eu ia pensar que ela estava no quarto e eu não ia conseguir mais entrar no quarto. Ai, matei. Ela era muito gigante. Bem, pessoal, a gente, antes, né, depois de falar sobre essa saga aí, né, da patroa com a barata, por isso que ela não tá vindo, tá vendo? Tá durando aí mais de uma semana essa briga aí, né? Uma batalha épica, né? A gente quer falar um pouquinho sobre os mantenedores. Alex, qual é o recado aí que você tem a passar? Pessoal, os trabalhos continuam. Semanalmente estamos aqui reunidos para criar conteúdos que possam, de alguma forma, abençoar a sua vida. Tem uma demanda, tem uma mobilização. Graças a Deus, Deus tem levantado aqui pessoas muito especiais para estar nos ajudando. E nós estamos querendo contar também a contribuição de vocês. Então, quem desejar ser um dos nossos mantenedores, poder estar fazendo um investimento para que a gente possa estar investindo em materiais. Temos o objetivo, né, de a gente criar uma estrutura para que, às vezes, não podemos trazer o cara até aqui para ter um bate-papo, mas a gente pode ir até ele, chegar lá com uma estrutura para poder fazer as gravações no ambiente legal. E nós contamos então aí. Então quem quiser doar pode ser a partir de quando, Ediel? A partir de R$10. Gente, R$10. Ó, eu vou dizer um negócio. Quando eu tava vindo pra cá antes de gravar, eu não deu tempo de almoçar. Eu parei ali numa avenida aqui, conhecida aqui em Olinda, né? Eu não vou falar o nome porque... Nem vou perguntar o nome pra tu dizer que esqueceu. É o nome de um presidente. Beleza. De um presidente americano. Kennedy. É isso. Então, nessa avenida aqui eu comprei aquele salgado a R$1. Eu tenho coragem de comer isso. Eu comi uns 3 salgados, mais um suco de graviola, paguei 4 contos, gente. Entendeu? Então o que acontece? Você consegue fazer isso pra sua namorada e ainda, se brincar, ainda tem um cachorro na rua, você joga um pouquinho pra ele comer, dá 10 contos. Então, morre os 3, né? Morre os 3, mas aí eu tenho certeza que eu vou pro céu. Amém? Então é o seguinte, gente. Se vocês puderem nos ajudar com doações a partir de R$10, a gente vai agradecer muito, entendeu? O que é pouco pra vocês, pra gente vale muito, entendeu? A gente tá buscando ter uma melhor estrutura pra melhorar ainda mais o nosso conteúdo, tá certo? E nós queremos conhecer você. Então, por favor, você que está nos escutando, seja pelo Spotify, Deezer, Cashbox, qual os outros? TuneIn, Friendly, Stitcher, e eu me esqueci do resto. Pronto. Dá uma curtida,
para que a gente possa identificar a sua participação, a sua presença, você está escutando. Se desejar falar conosco, pode ser pelo direct através do Instagram, @cuscuzcast. Lá nós podemos conversar com você. Pelo e-mail, cuscuzcast@gmail.com. Você pode me mandar sugestão de pauta, falar, reclamar, dar um oi, dar um joinha, indicar para outras pessoas. Por favor, não deixe de indicar, vamos multiplicar. Mas a pessoa diz assim, eu não escuto podcast. Coloque a pessoa no mundo da podosfera e incluindo nesse mundo que é maravilhoso. Ajuda até a baixar o aplicativo, né? Ver a pessoa... Pois é, faz uma frente aí, né, meu irmão? Aí o cara, mas não precisa baixar o aplicativo, você usa o Spotify, diz, pronto, já manda ali, o Spotify, diz, já tem lá Cuscuzcast, não é verdade? Então é isso aí. Valeu, vamos voltar aí pro bate-papo que tá massa. Bem, Valber, tudo bom, meu irmão? Cara, se apresente aí, quem é você na fila do pão? Então vamos lá. Bom, já foi falado, eu sou Valber Santana, sou biólogo, né, de formação, tenho um mestrado em desenvolvimento sustentável, já exerci funções aí no governo do estado como gestor, né, na área de meio ambiente, especificamente aqui da agência de meio ambiente aqui do estado, né, fui diretor, fui gerente de projetos também nessa mesma estrutura. E sou da Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde eu exerço a função hoje, né, uma função de coordenador de sustentabilidade. Né, e recentemente fiz uma incursão aí no direito também. E cristão. O problema é o cara encontrar um advogado e o cara ser cristão. Gente, tô brincando, pessoal. Depois vocês vão começar a me pegar ali. Dizem que advogado do diabo é pleonasmo. Então... Brincadeira, gente. Valber, prazer imenso aqui você aqui conosco, velho. Muito massa. Vi que esses últimos dias não está sendo fácil pra gente aqui do nosso litoral, né? Aquilo que nós temos de maior valor, aquele espaço que nós temos depois da semana corrida, pegar a família e brincar um pouquinho numa areia, curtir um azul, um verde do mar, e a gente está lidando com essa situação, e não somente está lidando, literalmente a gente vê o povo encarando algo desconhecido, sem saber das consequências desse contato direto. E hoje nós temos aqui a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso e muito mais que está acontecendo. Valber, nós sabemos que desde a criação, Deus ele estabeleceu o seu propósito para com a vida e, sobretudo, até também com a preservação daquilo a qual ele criou. Né? Nós vimos ali em Gênesis que quando tudo estava pronto, toda a estrutura preparada, Deus coloca ali o homem com a responsabilidade de saber administrar, né, todo aquele ambiente, toda aquela estrutura que Deus confiou na mão do homem. E para a gente começar, a pergunta é o seguinte: qual seria o real papel da igreja em meio à proteção, à prevenção do meio ambiente? A igreja tem que se envolver ou não tem que se envolver? Qual é o papel do cristão em meio a essa situação? Muito bom. Eu colocaria qual o papel do cristão do ponto de vista da sua atuação social de um modo geral. E aí digamos que esse aspecto ambiental estaria inserido dentro desse aspecto macro, né, da atuação do cristão na sociedade. Mas antes disso, já para dialogar com o tema especificamente meio ambiente, né, tudo começa com qual a visão que Deus passa na sua palavra sobre a criação. Qual foi a visão que Deus nos passou sobre a sua própria criação? E não poderia ser diferente. Então lá em Gênesis a gente vê que Deus criou tudo bom, né? E viu que era bom. Né? E logo em seguida, após a criação do homem, como bem colocado aqui, ele coloca o homem como um cuidador, guardador. Né? Então ele é o guardador do jardim, né? E que por sinal era um jardim. Então esse é o ponto de partida, né? De a gente enxergar como é que Deus nos comunica a sua criação, né, no relato de Gênesis. Em segundo momento, qual é o papel do homem nessa criação, né, antes e depois da queda, inclusive. Porque se a gente observar, né, a queda, ela contaminou toda a criação, não só toda a criação, mas ela contaminou também a forma como o homem ele se relaciona com a criação, né? Existe uma visão, eu acredito que minoritária, mas
que faz um barulho muito grande no meio cristão, de que o pecado contaminou apenas o homem, o ser humano. Mas não é verdade, a gente sabe disso, né? Que ele contaminou a criação. Veja, e aí talvez correndo o risco de ser antropocêntrico aqui, mas a Bíblia coloca realmente a criação do homem como uma criação diferenciada. E veja o tamanho do papel do ser humano, né, no meio da criação. Quer dizer, a queda, o erro do ser humano, o pecado original, acabou afetando toda a criação, né? E aí, inclusive, afetando também a relação do próprio homem com essa criação. Então, a partir desse ponto de vista, né, a partir desses pressupostos, é que a gente passa a orientar a visão do cristão com relação ao meio ambiente. Eu comecei falando, brincando, que não há um mandamento, existe não matarás, né? Não há um não desmatarás, mas você vê em toda a palavra, toda a Bíblia e toda a produção teológica também, a preocupação do cristão, né, e a preocupação, o alerta da própria palavra com relação ao meio ambiente. E eu também faria uma seguinte observação. O não matarás, que não se relaciona ao não matarás o animal, né? A gente tem, eu vou citar alguns trechos aqui, da preocupação bíblica com a vida animal também, mas a gente sabe que esse não matarás é não matarás o próximo, né? Uhum. Mas eu perguntaria aqui, só existe uma maneira direta de matar o ser humano? Então, se eu tenho uma empresa ou se eu tenho um comportamento individual, mesmo que não empresarial, que contamina propositalmente ou irresponsavelmente o meio ambiente, né, e consequentemente atinge a vida do outro ser humano, né, será que isso também não se enquadraria no não matarás? Né? Que tipo de responsabilidade eu tenho com relação ao outro, né? E isso, inclusive, envolvendo o meio ambiente. Quando eu tiro o meio de sustento de famílias baseado num sustento de recursos naturais, né, que se utiliza de recursos naturais, como, por exemplo, a pesca. Então, se intencionalmente eu contamino o leito de um rio, e aí eu tiro o sustento daquela família, que tipo de amor cristão eu tenho, né, demonstrado nessa atitude? Então, com isso, o cristão possui uma responsabilidade mandamental em relação ao meio ambiente. Você está querendo dizer com isso? Então, creio que, uma vez que Deus ali não fala para Adão e para Eva, né, após a criação, cuidem, né? Cuidem da terra, né? Então já seria também com isso. Cuidem como preservação, né? Cuidem pelo bem da sua própria espécie. Sem sombra de dúvidas. Eu até complementaria dizendo que o cuide pressupõe o cuide e o dominai, né? Tem certas correntes aí que não se sentem muito bem com esse termo dominai, mas esse dominai pressupõe que é o mandato cultural, né? O famoso mandato cultural, né? Ele pressupõe conhecimento, né? Não à toa também Deus disse para que Adão nominasse as espécies, né? Isso pressupõe conhecimento, produção de conhecimento. Nessa produção de conhecimento, você tem como, digamos assim, produto final da produção científica, eu estou falando de produção de conhecimento científico, você tem como produto final a preservação ambiental, né? Partindo do pressuposto que toda a verdade é verdade de Deus, a gente sabe disso, então a partir do momento que uma determinada pesquisa científica aponta para a importância de um determinado bioma, de um determinado ecossistema, de uma determinada relação ecológica, e a gente sabe que essa pesquisa, esse tipo de trabalho, seja lá quem fez, não interessa, é mandamento de Deus, é mandato cultural do ser humano, né? Produzir conhecimento, conhecer a natureza, conhecer a criação, e consequentemente, nessa pesquisa você descobre que determinada relação de produção ou comportamental afeta o meio ambiente, a partir daí, você automaticamente tem que tomar uma postura diferenciada, né? Perceba que o cristão, a mensagem cristã, né, se a gente for enxugar aqui, fundamentalmente é uma mensagem de redenção do ser humano. Não é uma mensagem de ativismo social, não é uma mensagem nem de salvação por obras, não é isso. Evidentemente que a gente sabe, né, que pela fé sois salvos, isso é dom de Deus, é graça, né, e ponto final. Porém, a atitude do ser humano perante o outro e perante
o mundo e perante a criação, não é fruto da fé do cristão. Não é? A fé sem obras é morta. A conduta do cristão diante da criação, diante da natureza, mostra o seu novo nascimento, né? Mostra a sua santificação. A gente esquece, a gente pensa assim, tem muito cristão que talvez pense isso, até por uma visão indiferentista, né? De que isso surge historicamente na história da igreja, né? Os anabatistas tinham uma visão assim, né? Na segunda onda da Reforma Protestante, de que esse mundo não deve ser preocupação do cristão, porque isso tudo vai passar, né? Mas só que não tem como você viver num mundo sem... Chegaram até a se isolar, né? Chegaram a se isolar. A primeira ala dos anabatistas, eles defendiam o casamento entre eles, inclusive, né? Só entre anabatistas, não é só entre cristãos. Nossa. Não, né? É só entre anabatistas. Eu tava ferrado, então. Exatamente. Não tinha casado com o Renato. Eu não tinha. E aí essa visão é a visão que destoa da realidade, né? Do cristão, que é convidado, é chamado a ter uma vida diferente, uma vida santificada. E uma vida diferente pressupõe um comportamento diferente, inclusive com o meio ambiente. Veja a seguinte observação, repare bem. Não me parece muito cristão um indivíduo, não me parece muito frutos do Espírito, um indivíduo que não está preocupado com o lixo que ele produz, né? Não está muito preocupado com isso. Pô, eu já sou salvo, Jesus me alcançou. Maranata, hora vem. Não me parece que há frutos do Espírito em alguém que diz, meu lixo, alguém que cuide, né? Não me interessa se esse resíduo vai gerar impacto ambiental, se isso vai afetar a vida de outros, inclusive. Isso não me parece muito cristão, né? Então, eu acho que é totalmente mandamento cristão que a postura, né, desse indivíduo seja diferenciada, né? Mas, Val, veja, mas eu tenho, acho que meus 17 a 18 anos, meu Deus, deu um branco, tô ficando velho, tô perdendo números agora, por isso que eu tô fazendo humanas. E... Desculpa aí, galera, amo vocês. Mas assim, nos meus 17 anos de conversão, eu tô tentando me lembrar as vezes que eu ouvi algum tipo de mensagem referente à responsabilidade do homem, ser humano, cristão ou não, em preservar o meio ambiente. Eu não tenho lembrança disso. Agora, eu posso citar inúmeras vezes que eu já escutei, olha, esse mundo já do maligno, tudo que acontece é consequência do pecado, esse corpo teu é uma podridão, mas eis que vai vir uma nova era, um novo momento, uma nova Jerusalém, tudo vai se fazer novo, então não se importe com as coisas do mundo, deixe que Satanás domine e a gente vai morar em uma nova residência. Assim, e assim como muitos outros, eu acho que cresce nessa perspectiva, caminhar dentro da igreja, e a gente começa a ter essa insensibilidade com as tragédias que acontecem, e eu vejo que parece que o ser humano é o único ser vivo que consegue ver o seu habitat sendo destruído e não faz nada por ele. Se você for dar uma olhada nas características dos animais, eles protegem, eles organizam de uma forma que eles tenham continuidade de vida. Nós humanos não. Parece que nós largamos mesmo a coisa e que o céu se abra, a corneta toque, quem for para subir suba, quem for para descer desça logo, mas esse negócio aqui parece que não tem mais jeito. Eu faria a seguinte provocação, né? A medicina constata que o abuso, por exemplo, de açúcares, né, pode desencadear diabetes. E o cristão, pelo menos boa parte ou a maioria, espero que sim, ele se atina para isso, né? Ele atenta para isso e ele passa a entender, né, ter uma certa responsabilidade com relação ao seu corpo e ao não abuso do consumo de açúcares, por exemplo. Pelo menos deveria ser. Inclusive... Eu tô com um problema nessa área, meus irmãos. Então veja, apesar de que a Bíblia, e a gente falava de bastidores isso aqui, né? A Bíblia, a gente não pode cair num biblicismo, de achar que a Bíblia ela é um compêndio que vai abordar todos os aspectos da vida, tintim por tintim, né, vis a vis. Não é verdade. A mensagem principal da Bíblia, inclusive, não é essa. Ela não se presta a ser isso. Mas a Bíblia dá pistas sobre diversos temas, inclusive sobre a alimentação, inclusive colocando como um pecado a gula.
Porém, não é indireta não, viu? Não, tá beleza. Até eu fiquei Eu sei triste que aqui. eu sei que eu tô Não é gordinho. Eu Nunca também estive tô tão gordinho. gordo Vou na tirar minha até o aplicativo iFood aqui. Mas eu... Isso é do capeta, velho. Isso é do capeta. O que eu quero dizer é que, por que o cristão, utilizando esse mesmo pressuposto, o cristão equivocado com relação ao meio ambiente, de que a igreja, Jesus vem buscar a igreja, por que ele também não pensa isso sobre o diabetes? Né? E não estou falando nem do glutão, não estou falando, porque é glutonaria. Não, digamos que ele não seja, né, glutão, seja muito bem sóbrio na sua alimentação, mas não só por conta disso, o cristão ele se preocupa, né? Não, eu não quero... A medicina já descobriu que isso aqui afeta a minha saúde, exercício físico, por exemplo, né? Não, eu vou cuidar da minha... Por que não simplesmente deixar, né, a diabetes comer, né? É. Porque Cristo vem. Então, isso não faz o menor sentido. Eu falei uma frase aqui proposital no início da minha fala, que é: toda a verdade é a verdade de Deus. Não interessa quem descobriu. Se um ateu descobriu uma substância nova ou uma relação nociva entre homem e meio ambiente, não interessa se ele não tem essa concepção de que essa verdade é uma verdade de Deus. Mas é graça comum, a gente sabe disso. A gente sabe que a verdade, seja onde ela for, se você pegar um livro que não seja religioso e tiver uma verdade lá, aquele autor, inclusive, pode ser ignorante quanto a isso, mas aquela verdade é verdade de Deus. Então, as descobertas que a ciência faz com relação à interação homem-natureza, elas são verdades de Deus. Né? A forma como Deus nos comunicou, né, na sua palavra, a criação, mostra que ele se importa. E eu vou citar outros trechos aqui bíblicos, mas mostra como a importância da criação, né, não só do homem, mas de toda a criação, né, no relato bíblico. Uma outra questão que a gente não poderia deixar escapar é a própria produção científica. E aí eu vou citar aqui Francis Schaeffer. Francis Schaeffer tem um livro muito interessante chamado A Poluição e a Morte do Homem. Nesse livro, ele faz um contraste entre a visão de mundo pagã e a visão de mundo cristã. E ele não foi o único a fazer isso. Não foi inédito isso essa conclusão que ele chegou. Mas e qual é essa conclusão? Ele diz o seguinte, que foi a visão de mundo cristã que possibilitou o estudo da natureza. Estudar a natureza foi uma decorrência da visão de mundo cristã em detrimento da visão de mundo pagã. Por que isso? A visão de mundo pagã, modo geral, tá? De forma bem simplificada, enxerga geralmente a natureza como divindade. E, portanto, por ser divindade, você tem um certo sacrilégio em estudar aquilo, né? É meio que intocável. E curioso, eu tenho um querido colega que é biólogo também, enfim, e ele, não estou dizendo que ele é pagão, mas essa visão de mundo dele é pagã. Ele até pode não ser na integralidade, né? Ele diz: não, Valber, toda vez que eu vou entrar na mata assim e estudar e fazer uma coleta botânica, eu peço desculpa aos espíritos da mata e tal. Então isso ilustra um pouco na visão desse meu amigo, né? E eu inclusive citei isso para ele, o advento da ciência, da própria civilização ocidental, foi muito possível por conta disso. Francis Schaeffer fala isso, mas outros falam isso. Theodore Dalrymple é um grande pensador britânico, fala isso, nem cristão ele é. Roger Scruton fala isso. O próprio Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, ele aborda muito isso na sua produção literária, de que o advento da civilização ocidental e da ciência foi muito possível por conta dessa junção da visão de mundo cristã, né, com o pensamento greco-romano. Então, de outro modo, não seria possível. Não à toa a Europa foi o celeiro, né, do advento do pensamento científico. Então, veja, há toda uma responsabilização, inclusive mandamental, de mandato cultural, do cristão nesse aspecto. E aí eu complemento dizendo que a visão tecnicista da natureza também pode ser um perigo. A visão meramente cientificista do meio ambiente também pode ser um perigo. A visão da técnica científica ou do tecnicismo como redenção da natureza também pode ser um perigo. E quem fala isso, e aí é mais um pensador cristão que fala isso, de peso, foi primeiro-ministro, inclusive, holandês. Kuyper. Não é Kuyper. Não é Kuyper? Não é Kuyper. Nossa, eu pensei que... Errou! Isso aí cabe, hein, mano? Errou! Não, é porque eu tenho lido tanto esse teólogo no seminário, porque quando fala primeiro-ministro da Holanda,
Kuiper. Foi Kuiper, pô. Ele fala de tudo, velho. Kuiper foi um O gigante. cara é completo, velho, Foi um na minha gigante. opinião. Porque... Mas esse é mais contemporâneo nosso, que é o Egbert Schirmer. O Egbert Schirmer, filósofo, foi primeiro-ministro holandês. Ele tem uma obra chamada Fé, Esperança e Tecnologia. A pegada dele é filosofia da tecnologia, né? Filosofia da tecnologia. Uhum. Ele é um crítico do tecnicismo, né? E ele faz essa observação, né? O mundo, ele não é uma máquina. Esse foi um erro, apesar de todas as vantagens do advento da ciência. Eu coloquei aqui o cristianismo, inclusive, como digamos assim, um propiciador disso, né? Apesar de que alguns neo-ateus acham o oposto, precisam estudar um pouco. Inclusive, precisam estudar com ateus, porque muitos ateus chegam a essa conclusão. Você Felipe Pondé é um ateu conhecido aqui, um filósofo brasileiro, ele sabe disso, né? Inteligente que é, ele sabe disso. Então, apesar do cristianismo ter possibilitado o advento da ciência, e a ciência que estuda o meio ambiente, consequentemente, a visão de mundo cientificista, excessivamente tecnicista, passou a enxergar o mundo como uma máquina. E aí o Egbert Schirmer, ele chama atenção para isso. O mundo não é uma máquina. Deus criou o mundo como um jardim, por sinal, né? E há uma fragilidade em você enxergar a técnica, a própria ciência como redentora das questões ambientais. E ele fecha, né, o Egbert Schirmer, com a questão ambiental não é uma questão eminentemente técnica ou científica, é uma questão moral e, por que não dizer, religiosa. Como cristão, ele faz esse arremate. É um problema de cunho religioso. E aí a gente volta para o início da minha fala. O pecado afetou a forma como o homem se relaciona com a criação também. Afetou a forma como eu me relaciono com o irmão, afetou a forma como eu me relaciono com Deus, afetou a forma como eu me relaciono com a criação. Tá falando da questão da produção científica. Eu, no começo do seminário, eu iniciei meu seminário em uma outra instituição. Hoje eu faço no seminário lá da denominação que eu faço parte, né? E aí eu tive o desejo de tentar fazer alguns estudos por conta própria na área do cristão e meio ambiente. Estava com vontade de fazer, pensei em fazer um artigo sobre isso. Por vários motivos não continuei. Mas uma coisa que eu observei, e aí eu queria te perguntar, saber se você sabe dessa informação, é o seguinte: eu vi muito material, certo? De teólogos falando sobre o assunto. Entretanto, eu vi de pouquíssimos teólogos de linha protestante, evangélica, reformada. Vi uma produção muito boa dos teólogos dos nossos irmãos católicos, que são teólogos também. Produção muito boa, muito profunda, muito bem embasada, mas não vejo isso do lado protestante evangélico. Tu já percebeu isso? Se você já percebeu a mesma coisa que eu, você saberia, assim, daria pra gente imaginar o porquê que a turma não pensa isso? Parece que a gente tem uma dificuldade de discutir isso no seminário. Tu discutiu sobre esse tema no seminário? Não. Até agora, pra mim, também não foi abordado, entendeu? Acho que um bocado de amigo da gente aqui que escuta a gente, ou que faz seminário, ou que já é pastor, ou teólogo, irmão ou irmã, eles vão concordar com a gente, talvez. A gente não tem esse tema conversado dentro das paredes do seminário, né? Acho que é relevante. Eu concordo com você, eu já enxerguei isso também, e eu suponho que é por conta da origem do tema, como o tema surgiu no mundo, como ele ganhou força no mundo. Uhum. Então, como a questão do ponto de vista global, né, da responsabilidade ambiental, da sustentabilidade, apontou praticamente na década de 70. Então, não deixa de ser um tema recente. Sim. Né? E a produção teológica é mais antiga que isso. E aí, não só esse aspecto, mas a forma como surgiu na década de 70, de forma muito secularizada, e eu diria que, aí seria até um terceiro ponto da minha fala, eu diria até que ela surge muito contaminada com não só a visão de mundo materialista, de modo geral, uma visão de mundo materialista sobre o tema, mas também especificamente a visão de mundo marxista do tema, né? Eu não poderia deixar de tocar nesse assunto, infelizmente. Hoje, se você for na literatura especializada sobre educação ambiental, por exemplo, você tem as correntes da educação ambiental. Então você tem a corrente marxista, que está praticamente em desuso, né? Você tem a corrente crítica, que é pós-marxista, né? Aí você tem a corrente, é uma corrente que até sutilmente ela tem muita força, que é uma corrente esotérica,
Então, às vezes as pessoas nem sabem, mas é uma corrente esotérica de a Mãe Terra, né, a teoria Gaia. Então tem uma pegada um pouco esotérica nisso. Né? Você tem a corrente liberal também. Né? E aí eu diria que uma última corrente, a liberal é muito utilitarista, né? Só para não deixar de pontuar, muito utilitarista. Né? Há um fundamento interessante na corrente liberal de você encarar alguns problemas ambientais como problemas de propriedade, né? De propriedade privada, você, né, ter realmente o recurso como um bem, né, seu ou de alguém que você não pode afetar. Então existe um fundamento nisso. Eu só não acho que possa se resumir nisso. Esse é um problema da visão liberal utilitarista, né? Tragédia dos comuns, etc. Repito, vale a pena beber nessa fonte? Vale, mas não se resume a isso. Um cristão não deveria sucumbir a essa visão. E aí eu concluiria dizendo que existe a visão cristã, que os irmãos católicos, eles foram muito importantes nisso. Porém, eles foram, apesar da visão ter nascido no seio da igreja cristã, ou da produção teológica cristã católica romana, eu digo, mas eles foram contaminados pela visão mais materialista ou marxista da questão. E eu acho que nesse intervalo aí, a teologia protestante ficou distanciada. E aí não quer dizer que não foi produzido nada, né? Não só do ponto de vista do teólogo especificamente, né? Eu citaria aqui Roger Scruton, por exemplo. Roger Scruton, ele é um protestante, né? É um filósofo inglês protestante, ele é anglicano e é um ícone do conservadorismo, digamos assim. E ele tem um livro chamado Filosofia Verde, como pensar as questões ambientais de forma séria, alguma coisa desse tipo, subtítulo. Faz muito tempo que eu li, mas é Filosofia Verde. Se você botar, você acha na internet, na Amazon, no Google, enfim. E ele aborda muito essa questão, inclusive ele faz um arremate de um outro filósofo, que é o Hans Jonas. O Hans Jonas é um filósofo alemão do começo do século XX, sobre o princípio da responsabilidade, a ética da responsabilidade, que tem tudo a ver com o cristianismo, né, e que tem muito pano para manga para a teologia, para a produção teológica cristã protestante. A ética da responsabilidade diz o seguinte: nós temos uma responsabilidade ética não só com o outro, né? A gente tem uma responsabilidade ética com as coisas, com o planeta. E quando a gente tem responsabilidade ética com o outro, não é só com o outro que existe hoje. A gente tem uma responsabilidade ética, aí o Roger Scruton coloca isso muito bem, ele diz: a sociedade é uma aliança entre mortos, vivos e os que ainda hão de vir. Mortos porque a tradição, né, não só a tradição cultural que foi nos legada, mas a água que eu bebo hoje, alguém cuidou, eu estou bebendo porque alguém cuidou dela, né? E aí eu tenho a sorte de beber ela hoje. Então é um compromisso com os mortos que nos legou a água, né? A água, o meio ambiente de um modo geral. Um compromisso com os vivos, a geração atual, né? E o compromisso com os que ainda hão de vir. Então a ética ela transcende o hoje, ela transcende a relação imediata com o outro. Isso nasceu, né, numa visão do ponto de vista cristão. É totalmente fruto da visão de mundo cristã. Mas, fechando o raciocínio, eu concordo com você. Eu acho que tem pouca produção teológica protestante nisso. Eu arriscaria desse ponto de vista que eu coloquei no começo da fala, né? Para você, assim, qual a postura que o cristão precisa adotar diante dessa problemática ambiental e qual a melhor visão de mundo quando se aborda essa questão, né? Entendendo hoje que a gente, quando a gente, e você tocou nessa questão da produção dos teólogos católicos e protestantes, que o grande número de produção católica existe uma influência muito forte de ideologia política. A gente sabe que tem alguns temas aqui no Brasil hoje que, se a gente tocar no assunto, pensa-se que você é de uma ideologia política A ou B, você não pode tocar ou defender de determinado ponto, não se coloque, e a coisa parece que está se confundindo na igreja. Parece que se você falar sobre um tema dentro da igreja, opa, você é isso, se você falar de outro, você é aquilo, e a gente vê até a igreja rachando por causa disso, infelizmente, comunidades rachando mesmo. E aí eu queria saber, assim, diante disso, porque não é só uma problemática ambiental no Brasil, né? Qual a postura que o cristão precisa adotar, né? E qual a melhor visão de mundo quando se aborda essa questão? Só para não deixar passar batido, qualquer assunto sério pode
é passível de ser contaminado por uma visão enviesada ideologicamente. Então, não tem como. Você tem assuntos que são sérios e o cristão acha que não pode falar sobre aquilo porque ele ouviu um certo líder político de uma visão política equivocada falando sobre aquilo, ou porque tem um grupo político X que tem uma visão de mundo equivocada falando sobre aquilo. Ora, o cristianismo também foi... Né? O cristianismo, algumas alas do cristianismo, né? A igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Mas o cristianismo também, você vê alas do cristianismo sendo contaminado, né? Por visões equivocadas de mundo. Então qualquer coisa, por mais certa que seja, pode ser contaminada. A gente não pode sucumbir a isso, nem ficar com nojinho, medinho de tratar um tema porque alguém contaminou aquele tema. Ao contrário, a gente tem que resgatar o tema. O cristão precisa resgatar diversos temas, não é só o tema ambiental, não. Diversos temas precisam ser resgatados pelo cristão. Precisa começar a ser tratado pelo cristão, né? E aí, respondendo, é só uma introdução. Não. Mas respondendo diretamente, qual a postura? A postura do cristão tem que ser a de mordomo. É a postura que a Bíblia aponta para o homem. O cristão tem que ter essa clareza, né? Ele não é dono dos recursos naturais. Ele usufrui dos recursos naturais. O que é o mordomo? O mordomo é aquele que tem em suas mãos o bem, mas não é dono do bem. Né? A visão de mordomia é essa. Ele tem em suas mãos o bem, ele administra o bem na ausência do dono. Quando a gente vê o filme que tem um mordomo, né? Um filme qualquer que tem lá a figura do mordomo ou da mordoma, é isso. Ele administra os bens na ausência do real proprietário, ele usufrui daqueles bens, mas ele não é o dono daquele bem. Essa é a primeira visão, que é a visão bíblica. É a visão bíblica, independente da visão de filósofo A, filósofo B, né? É a visão mais pura e crua da Bíblia, de mordomia cristã, de administração, quando Deus disse, guarde o jardim. Né? Então não tem como fugir disso. Eu acho que essa é a primeira postura. Né? A outra postura é muitos assuntos com relação ao meio ambiente, principalmente os de cunho local. Eu confesso que concordo com alguns críticos, porque também existe uma crítica ao ambientalismo. Está na moda muito essa palavra. É globalismo, e ambientalismo é a agenda da ONU e não sei o quê, está muito na moda isso. Eu até acho que primeiro a gente tem que cuidar da casa da gente. Né? Concordo com isso. E aí, desse modo, eu já dou uma bloqueada em quem acha que ambientalismo é sinônimo de internacionalismo. Tem questões que são internacionais. Se você tem um rio que perpassa um território de 2 países, o tema é internacional, fatalmente. Se mudanças climáticas, eu já faço porque eu não tenho opinião formada sobre isso. Se mudanças climáticas é um fato que a origem delas é antrópica, é uma questão internacional, fatalmente. Né? E quando eu coloco não estou dizendo que eu tenho inclinação por uma posição A ou B. Não é isso. Eu só acho que, por honestidade, né, eu preciso dizer isso. Eu não li, até ignorância mesmo, eu não li o suficiente sobre isso. A questão ambiental, né, o tema ambiental, ele é muito amplo. Né? Tem um sujeito que entende sobre manguezal e o outro que entende sobre clima. Então não tem como você dizer, fulano fala sobre meio ambiente, então ele tem uma opinião fidedigna sobre clima. Não necessariamente. Então eu sei que tem bons cientistas que negam as mudanças e outros que afirmam. Mas resumindo, a questão ambiental não se resume a isso. Né? Não se resume à mudança climática. Eu não acredito nisso. Sim, meu amigo. Resíduo sólido, plástico nos oceanos, esgoto, saneamento básico, arborização urbana, tudo isso, mobilidade pode ser considerado. Porque o que é o meio ambiente? O meio ambiente não é só, inclusive, não é só a natureza criada. O meio ambiente é o ambiente, o entorno. Não é? É o nosso entorno, criado ou não criado em natura, né? Ou o criado antropizado, o criado que foi transformado pelo ser humano. Existe uma disciplina chamada ecologia urbana. Né? Você nota a diferença entre uma rua arborizada e uma rua que não é arborizada. Não, sem você dúvida. nota a diferença disso. Né? Então, o tema ele é muito amplo. E aí eu acho que, primeiro, o cristão ele tem que pensar o que é que está pegando na cidade, o que é que está pegando no bairro dele, o que é que está acontecendo na região dele. Né? Depois, ele se preocupa com as questões mais macro, internacionais, etc. e tal. Não estou dizendo que elas não são importantes. Mas a gente primeiro se acorda pela manhã, a gente forra a cama e lava a louça. Né? Se tiver louça, a gente lava a louça, faz o café da manhã. A gente cuida primeiro do que está à nossa frente. E aí, nesse sentido, qual é a visão do cristão quando ele enxerga que uma determinada administração pública, e aí já indo para a política, ou quando ele enxerga que
a empresa que ele é detentor, ou ele toma conta, ou a própria casa dele, joga um esgoto de forma irresponsável, né? Quer dizer, não é muito cristão isso. Então é evidente que é um tema que passa pela ética cristã de conduta, né? Eu acho que isso precisa ser tratado sem sombra de dúvidas. Com certeza, isso aí já puxa, né? Tem uma pergunta aqui que foi Alex até, que tinha separado a gente conversando sobre o tema. Quais ações que podemos implementar, então, para envolver a igreja no cuidado, na preservação, em criar essa cultura de sensibilidade para esse tema? Quais ações que você acredita que poderiam ser feitas, né, por parte aí, vamos dizer, a igreja local, né? Igreja local mesmo. Eu tenho preferência por atividades que são... Elas não são... Eu até vou até antecipar, né? Dizer que a igreja, o cristão, ele pode provocar o poder público, pode e deve, certo? Para deixar muito claro isso. Pode e deve, é o papel social do cristão. A gente tem esse mandamento. Abraham Kuyper, que a gente falou aqui, e o próprio Egbert, que eu também mencionei. O Abraham Kuyper era pastor, pediu licença, que eu acho que é a melhor conduta a ser feita, pediu licença da atividade dele, né, como pastor, e fundou um partido e foi primeiro-ministro da Holanda, inclusive. Ele não utilizou as iniciais não PR, utilizou, ou HEV, ou EV, ou MIS, né? Porque na Holanda não dá voto. Não. Na Holanda não dá voto. No Brasil dá voto. Não utilizou. Não, então, jinglezinho, rapaz, com as crianças. Irmão vota irmão. Irmão vota irmão, né? Nossa, olha, eu sou invocado com isso, bicho, na moral. O cara aí... que vinha querendo pedir voto com isso. Eu já tô falando com 1 ano de antecedência para depois ninguém falar que eu tô falando em ano de eleição, pessoal. Já para evitar, né? Olha, o cidadão que vier com essa coisa de irmão, vota irmão, eu queimo. Eu vou falar não voto e peço pros outros não votar. Não, cara, eu voto, velho. Eu voto. Se tiver com o palitozinho, cara, é a Bíblia do Baixo Sovaco. Não vota nada. Oxe, eu tô ligado. Mas existe esse papel de você atuar politicamente. Mas o que eu ia dizer era o seguinte, eu gosto muito de atuações que não necessariamente são provocativas, né, ao poder público, mas elas são supletivas, elas são subsidiárias. Eu vou dar um exemplo que não é com o meio ambiente, né? Eu vou dar exemplo aqui de uma atuação que eu acho bacana, que não necessariamente vai lá aperrear o governo, e eu repito, não é que isso seja errado, mas eu acho que falta muito esse tipo de ação que eu vou dizer aqui. Você vai lá, por exemplo, a Cruz Vermelha, né? A Cruz Vermelha é o seguinte, ela vai lá e faz, entendeu? Esse tipo de atitude, de ativismo, é muito bacana. Eu acho que esse ativismo ele tem que vir primeiro, inclusive. E aí, consequentemente, algumas vezes é inevitável, né? A gente precisa provocar o poder público. O Estado também é mencionado nas Escrituras, né? Quais são as responsabilidades do Estado, né? E a gente precisa estar atento a isso, influenciar o Estado nesse sentido. A igreja precisa influenciar o Estado nesse sentido, né? Que a gente sabe que existe um outro tipo de sentido que talvez é equivocado, que a igreja, né, certas e denominações querem fazer. Mas eu diria, eu apelo para isso, né? Eu volto para a questão da atuação suplementar, subsidiária, que é fazer aquilo que alguém deveria estar fazendo. Fazer aquilo que alguém deveria estar fazendo. E às vezes individualmente você não consegue fazer, mas uma igreja pode fazer. Porque a igreja tem toda uma coletividade, você tem vários irmãos ali que se reúnem e podem uma atividade. Isso não pode substituir de forma alguma, não pode substituir as atividades litúrgicas da igreja, a gente sabe disso. Né? A igreja não é uma ONG, nem deve virar uma ONG. Né? Mas os irmãos em comunhão podem se reunir e fazer uma atividade que, por exemplo, o poder público está deixando a desejar. E, inclusive, a partir disso, provocar o poder público. A partir disso, né, de ter colocado a mão na massa, provocar o poder público. Eu acho que isso é indispensável que seja feito. É massa. É bem interessante aqui, eu estava pensando aqui o seguinte. Semana passada, quando estava tendo vários... Hoje qualquer pessoa pode ser um repórter de rua, com o celularzinho na mão, ele grava ali as imagens e vive várias coberturas, né, no litoral aqui, pernambucano. E muito interessante, enquanto numa ala, eu não sei se vocês viram isso, estava o pessoal mergulhado na água para tirar o óleo no peito e na mão, ali na raça. Em outra parte do nosso litoral tinha um trator abrindo uma vala para o derramamento de esgoto, né? E aí você vê
A coisa como é muito louca. Estranho, muito estranho. É muito estranha. Enquanto outros estão lutando para que aquele ambiente não seja contaminado, para que os pescadores tenham um ambiente para poder tirar o seu sustento, a queda nos restaurantes, nesses ambientes que foram atingidos, por exemplo, nesse óleo, foi muito grande. Outro lado, a gente vê um trator, aparentemente do município ali local, abrindo a vala para que o esgoto dos apartamentos sejam derramados no nosso mar. E aí fica a grande pergunta, por exemplo, Valber, existe, por exemplo, onde nós estamos, Recife, Olinda, ONGs ou igrejas que têm um trabalho onde que você poderia indicar para o nosso ouvinte, dizer, gente, olha, tem uma galera que faz um trabalho muito interessante e vocês podem ir lá, já começar a ter um conhecimento, um acesso, uma ação já prática nesse negócio. Eu não conheço, infelizmente, e aí fica a lacuna para a gente preencher. Eu não conheço ONGs que eu poderia citar aqui com segurança, não é? Uhum. Eu posso até conhecer, mas eu não tenho a segurança para citar. Existem iniciativas até que de empresariais, empresas de pequeno porte, fazendo isso. Não é? Não sei se eu posso mencionar aqui, mas Raízes de Estratégias Ambientais é uma empresa. Uhum. Não é? Eu conheço a pessoa que atua, que trabalha com consultoria ambiental. O tema dessa empresa é sustentabilidade e ela faz voluntariamente, inclusive foi lá nesse episódio, né, fez uma mobilização nas redes sociais para adquirir EPI, material para esse tipo de coleta que estava sendo feito. Eu poderia citar, mas eu acho o seguinte, que fica aí a dica, né? As igrejas elas precisam sair dessa visão equivocada de que os assuntos do mundo não nos pertencem, porque esse mundo vai passar, não é? Não é bem assim, a gente sabe, né? Foi mencionado aqui durante toda a fala que não é isso, não me parece ser muito bíblico isso, né? Eu citaria aqui alguns versículos bíblicos, eu acho que pode ter Bíblia, né? Oxe, até aqui é crente, rapaz. Então, por exemplo, alguns já foram mencionados, né? O Gênesis 1:25, né? Deus fez os animais e viu que era bom, né? Então, mencionando rapidamente, né? E quem quiser vai consultando. Gênesis 1:26, já falei, dominar e sujeitar a criação, o mandato cultural. 2:15, Gênesis 2:15, guardar o jardim. 21:33, Abraão plantou uma tamargueira, que é uma espécie de deserto, e louvou ao Senhor, né? Abraão plantou, patriarca, né? Plantou uma tamargueira e louvou ao Senhor. Gênesis 8:15-17. Deus abençoou o homem após o dilúvio e os animais. Está mencionado, ele abençoou os animais, né? Multiplicar não só o homem, né? A família de Noé, mas os animais. Salmo 24:1. Do Senhor é a terra e tudo que nele há, e tudo que nela há. Salmo 36:6. Deus preserva o homem e os animais. Certo? Salmo 50:10. Todos os animais são do Senhor. Salmo 104 mostra, esse salmo todo, não é um versículo específico, mostra toda a manutenção de Deus por trás dos fenômenos naturais, né? Provérbios 12:10. Deus chama de justo quem se importa com o seu animal. Consequentemente, injusto quem não se importa. Provérbios 12:10. Lucas 14:15, Jesus menciona, né, ele ironiza, se alguém não vai tirar o animal do buraco, né, num sábado. Né? Êxodo 23:5 mostra a preocupação da sobrecarga em cima do lombo do jumento. Deus falando que não haja sobrecarga sobre o lombo do jumento. E tem político aí cantando como se fosse a ideia dele, né? Bota assim, pá, Instagram, Facebook. Como a ideia é minha, eu não quero mais jumento carregando coisa, mas na verdade a Bíblia tá falando lá, sabe nada, tempo. Inocente. Êxodo 23:10, 11. 23, os versículos 10 e 11, fala sobre o descanso da terra, não é? Que você tem um período. Um período do descanso, né? Então... E todo agricultor sabe disso, né? Isso, quando passa a primeira colheita, tira, ele tem que dar um tempo de descanso para depois vai passar para o processo. É dividido até em lote, né? Tratamento, tudo. Exatamente. Deuteronômio 25, versículo 4. O gado não deve ser privado do alimento, mesmo em trabalho. Não ates a boca
do gado, né? Jonas 4:11. Esse trecho mostra a preocupação do Criador, do Senhor, com a cidade de Nínive, porque lá havia os homens, né? E muitos animais. O versículo fala em muitos animais. Jonas 4:11. Jeremias 12, capítulo 12, versículo 4. Faz uma interessante relação entre a maldade humana e a morte de animais. Você pode checar depois. Apocalipse 11:18. Não poderia deixar de constar. O livro menciona a ira de Deus com os que destroem a terra. O juízo de Deus está lá expressamente, com aqueles que destroem a terra. Eita, Laiá, botou no E aí- Apocalipse. Chegou no Apocalipse, o negócio pega. Vou pegar. Aí veja, aí uma outra visão equivocada que muitos irmãos cristãos têm é sobre a escatologia. Né? É a ideia, e tem até a licença poética de eu vou morar no céu, as músicas, tudo bem, tem uma licença poética aí. E talvez nesse intervalo entre o momento em que o cristão morre, né, e a redenção final, né? Então tudo bem. Mas a Bíblia aponta para que a vida do cristão, a vida dos remidos no futuro, será aqui nessa terra. Então, outro dia eu estava vendo um vídeo no YouTube sobre alguma temática social do ponto de vista cristão. Eu nem lembro qual era o tema, não. Mas eu fui ver os comentários lá, e às vezes eu sou muito curioso e vou ver os comentários. Os comentários são os melhores. São os melhores. Aí eu fui ver lá os comentários, e aí tinha mais de um supostamente cristão, né? Dizendo que nada, vocês estão preocupados com isso aqui, esse mundo vai acabar, Deus vai destruir esse mundo. Isso. Esse é um último equívoco que eu não queria deixar passar aqui, né? É um último equívoco, é que esse mundo será destruído, né? E a gente vai morar no céu e esse mundo vai ser destruído. Isso é um equívoco. Em que pese a redenção, veja, a atuação do homem na cultura, na política, a atuação do cristão na sociedade, nas questões ambientais, ela é um mandamento, é um mandato cultural, mas isso não vai remir. A gente não vai remir a cultura, o cristão não vai remir as questões com o ambiente. A gente sabe que o pecado, né, tá aí, destruiu as relações humanas e etc, etc. E a redenção vem do Senhor. Não é o cristão que vai remir a cultura, né? Em que pese há um mandamento para ele fazer. Então, a mesma coisa é sobre o planeta. Né? Eu não estou dizendo aqui que a gente vai preservar o planeta porque vai deixar ele inteirinho para quando Jesus vir buscar a igreja. Eu não estou falando isso. Porque quem vai remir toda a criação, né? E Romanos 8, 22, 23 fala isso, né? Que a própria criação também, né, geme com dores de parto pela redenção. Quem vai fazer essa redenção é Cristo. Não é isso? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que é nesta terra. A Bíblia aponta como nesta terra, não é a igreja que vai até a Nova Jerusalém, é a Nova Jerusalém que desce até a igreja. Verdade. Então, tem vários trechos que falam isso, né? E aí eu vou também pedir com licença aos amigos para mencionar. Não, vai em frente. Apocalipse também, novamente, Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi um novo céu e uma nova terra. Quer dizer, a terra não desapareceu da história, do cenário, né? E Apocalipse 21:2. Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, a Nova Jerusalém que desce. Isaías 65:17. Isaías 65:17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Novamente Isaías 66:22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. 2 Pedro 3:13, para ter Novo Testamento aí, né? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Mateus 5:5. Palavras do Senhor. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Salmo 37:29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Não diz que habitarão por um tempo, não. Habitarão para sempre.
Lucas 22:18. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Cristo, isso aqui já foi pós-ressurreição, dizendo que beberá mais uma vez vinho conosco, do fruto da videira, né? Isaías 25:6-8. Deus prepara um banquete. Aí eu não estou mencionando o texto, mas falando do que ele fala, né? Tratando. 25, do 6-8. Deus prepara um banquete com carne suculenta e vinho, bem como restaurará a terra, onde não haverá dor e nem pranto. E faz uma analogia de um banquete com carne suculenta. A gente sabe que há toda uma linguagem poética nisso, mas sempre apontando para uma restauração da criação, não da destruição. E que você, como cristão, e que pese, eu repito, não é você que vai preservar isso, porque senão vai dar errado os planos, né? Não é isso que eu estou dizendo, mas também deixa que o fogo vai comer isso aqui, não é bem assim. Não vai ter um momento Thanos, né? Não vai ter um assim, momento, não dá uma existe estralha isso. e apaga tudo. Não existe isso. Né? Verdade. Momento Thanos. Gente... E só concluindo, Fala aí, até porque, volta para Gênesis, Deus viu que era bom o que ele criou. Amém. Deus não erra. Amém. O pecado contaminou a criação, sim. O pecado contaminou o coração do homem, sim. Mas Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Amém. Isso aí a gente poderia ter encerrado o nosso papo aqui, aberto os trabalhos, né, a conversa, dizendo Deus viu que era bom. Pronto, desliga. Deus pode ir embora. Deus viu que era bom o rio. Né? Então vamos cuidar do rio, né? Exatamente. Pois é. Gente, vamos fazer aí nossas indicações culturais. Pode ser do tema, pode não ser do tema. Alex, quer começar? Tô pensando aqui, cara. Tô pensando? Então posso falar? Pode falar, velho. Pronto, eu tenho duas indicações. Dia 7 de dezembro, às 3 horas, vamos ter a primeira edição do Farol Feira. Farol Feira, velho? Na Igreja Farol. É uma feira colaborativa para artistas e produtores da cidade de Olinda. Entendeu? Então, sábado, 7/12, às 3 horas da tarde. Farol Feira. Né? E também tem uma indicação que é muito legal, que é o CD, o álbum novo do Kanye West. Jesus is King. Cara, tá dando o que falar, velho. Cara, esse álbum é impressionante. Não, peraí. Mas tem uma pergunta pra você, velho. Kanye West se converteu há um tempinho. Ele já pode produzir algo com que base, assim? E que experiência com Deus? A mão, ele começou a compor. Não, gente, mas é sério. Teve o lançamento dele. Eu vi a manchete e disse, cara, vou escutar esse negócio. Massa. E aí hoje eu tive acesso à tradução de uma das letras, belíssimas, mas muito interessante que nos comentários é que eu não perco. Lançou em rede social, vejo os comentários logo. É o número de pessoas questionando a veracidade da conversão do rapaz e se ele tem autoridade para compor e produzir e distribuir alguma coisa para o povo de Deus. Cara, é algo impressionante. Quando eu vejo umas figuras dessa comentando, sabe qual é a minha imagem que vem? Não tem aquele velho que tem o meme. Aquela figurinha do WhatsApp que tem um cara com a sandália assim, a língua pra fora, tem? Eu tenho vontade, velho. Porque, na moral, bicho, é um pensamento, olha, de dinossauro, viu? Cérebro de dinossauro. Meu Deus do céu. Não julgueis, meus irmãos. A Bíblia tá muito claro, viu, sobre isso. Kanye West, boa indicação. Gente, quero indicar aqui uma programação especial que vai ter no dia 9 de novembro agora. Vou estar ministrando a palavra lá para a galera da Igreja Evangélica Batista do Timbi, uma programação chamada Check Up, que vai dar início ali às 7 horas da noite. Então, se você é aí de Camaragibe, São Lourenço, das Redondezas, dia 9 de novembro à noite. 7 horas. Quiser lá nos visitar, vai ser massa poder lá compartilhar um pouquinho das boas novas com você também, tá bom? Então, te espero lá. Bom, eu acho que eu vou ser o mais chato, mais monótono. Eu quero recomendar o livro de Roger Scruton. Né? Filosofia Verde. Eu anotei aqui também. Eu acho que vale super a pena, apesar de não ser no ponto de vista cristão, né? Mas eu acho que ele aborda a temática de forma muito responsável.
de forma muito responsável. Então fica aí a dica. Filosofia Verde de Roger Scruton, um filósofo inglês contemporâneo. Eu até quando tu tava falando aqui, eu anotei esse e anotei o do Hans Jonas, né? Hans Jonas, isso, Ética da Responsabilidade. Isso, Achei interessante. Muito bom. Beleza. Muito bom. Considerações finais, meu brother. Bom, primeiro agradeço aí a oportunidade. Estou aberto aí a novos convites. Adorei o formato do programa. E dizer que é isso, que a gente tem muito o que fazer, sim, né, por cristãos e não cristãos aqui no nosso planeta. E isso envolve o planeta, envolve a criação, até que Cristo venha. Isso é mandamento, isso não tem a menor dúvida. Interpretação aqui, interpretação acolá. Não há menor dúvida que nós temos que ter amor, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso envolve a criação, porque envolve o bem-estar das pessoas. E a gente sabe, a ciência já descobriu, já demonstra, já sabe isso e etc., que a relação de bem-estar do ser humano com a natureza é totalmente correlacionada. Consequentemente, tem a ver com o mandamento cristão, né? E aí eu acho que é isso. Fica aí a minha consideração. Você que é cristão, novo na fé ou não, ou você que achava que era um tema, isso é tema de esotérico, isso é tema de esquerda, de direita, não tem nada a ver com isso, tá? Essa é uma visão de mundo cristã, de responsabilidade, de ética da responsabilidade. Fica o convite. Massa, show de bola. Show de bola. Cara, eu só quero deixar aqui para vocês, pessoal, Romanos 8, versículo 19, que diz: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Ou seja, meus irmãos, no dia em que vamos sair das nossas redes sociais, nos compadecer através das postagens e talvez sair para o mundo real, arregaçar a manga e fazer alguma coisa, até porque tudo o que Deus fez é bom. Esqueci de perguntar. Redes sociais, como é que a galera faz para te encontrar? Valber Santana no Facebook. É com W ou com V? É com W, é com W. E no Instagram é valber.santana.br. Isso. Tá vendo? Eu tava na dúvida, cara, se era isso mesmo. Beleza, então, gente, muito obrigado. A gente tá encerrando o episódio número 9, Cristão e a Criação. Gente, se liguem. Do mesmo jeito que Deus, falando lá na entrevista com o doutor Eufrásio, com o pastor Eufrásio, Deus nos confiou que cuidássemos do nosso corpo, também Deus nos confia que cuidemos da criação dele como um todo. Amém. Beleza? Fiquem com Deus. Um beijo no cotovelo esquerdo de vocês. Beijo do gordo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, desce besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Este podcast foi editado por Monique Laureano.